Oi, gente! O meu nome é Júlia, eu sou uma das residentes do programa de residência pedagógica que acontece lá no Julião Nogueira. E nessa videoaula aqui nós vamos estar falando um pouquinho de como resolver um sistema de equações lineares. E o que significa se resolver um sistema? Significa encontrar os valores das variáveis que satisfazem esse sistema. E para isso a gente vai estar utilizando o escalonamento, que é um dos métodos que a gente tem para resolver sistemas. E esse escalonamento eu vou estar ensinando vocês a fazer em 4 passos. Eu acho que dividir assim em passo a passo vai ficar mais fácil para vocês reproduzirem depois. Então, o primeiro passo a gente vai estar eliminando a primeira variável, né, que nesse caso aqui vai ser o x, na segunda e na terceira equação. O segundo passo a gente vai estar eliminando a segunda variável, que nesse caso é o y, apenas na terceira equação. E aí, quando a gente eliminar esse y, a terceira equação, a gente vai ter apenas a variável z. Então, a gente vai conseguir determinar o valor de z dessa terceira variável. E aí, o quarto passo, a gente vai fazer duas substituições. Por isso que eu dividi em 4a e 4b. A gente vai fazer essas substituições para determinar o valor de y e de x, determinar o valor das outras variáveis. Então, vamos lá. Vamos utilizar esse sistema aqui, ó, para a gente poder aprender um pouquinho mais de como que isso funciona na prática. Então, vamos começar lá pelo nosso primeiro passo, que é eliminar o x na segunda e na terceira equação. Quando a gente eliminar esse x, o nosso sistema ele vai ter essa aparência aqui, ó. Na direção do x, ele vai estar vazio, e a segunda e a terceira equação, elas vão ter apenas a variável y, a variável z e o nosso termo independente aqui. Então, vamos começar transformando essa segunda e essa terceira equação para a gente conseguir chegar nesse formato. Então, vamos olhar aqui primeiro para a nossa segunda equação. O coeficiente do x, que é o que a gente quer eliminar, essa primeira variável, na primeira equação é o 2 e na segunda equação é o menos 2. Então, percebe só que se a gente somar essas duas equações, esse x ele vai ser eliminado, porque mais 2 com menos 2 é igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir essa segunda equação pela soma dela com a primeira. Então, a primeira equação, nós não vamos mexer nela. A gente vai utilizar a primeira equação para transformar as outras. A primeira equação a gente vai deixar aqui, ó, quietinha, sem alterar ela, sem transformar ela. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Então, a gente vai precisar somar essas duas equações. Vamos realizar essa soma. Então, nesse caso, 2x com menos 2x a gente pode cancelar, porque menos 2 com mais 2, isso aqui vai nos dar 0x. E agora aqui, ó, com o y, a gente vai fazer essas somas sempre variável por variável. Então, menos 3y com mais 1y, menos 2y. Menos z com mais 2z, mais z. E aqui, 0 menos 9, menos 9. Então, isso daqui vai ser a nossa nova segunda equação. Então, olha só, a segunda equação já está no formato que a gente quer. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai estar transformando aqui, ó, a nossa terceira equação. Então, a gente vai novamente prestar atenção aqui nos coeficientes do x. Nesse caso aqui, a gente tem o 2 e aqui a gente tem o 4. Se aqui fosse menos 4, a gente conseguiria cancelar o menos 4 com 4 positivo. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar multiplicar essa primeira equação por menos 2, para poder fazer aparecer o menos 4 aqui no x. Então, vamos lá, ó. Menos 2 vezes 2x menos 4x. Menos 2 vezes menos 3y mais 6y. E menos z vezes menos 2 mais 2z. Todo número multiplicado por zero é o próprio zero. Então, agora que a gente já mexeu nessa nossa primeira equação aqui e conseguimos encontrar esse menos 4, agora a gente vai somar com a terceira equação. Então, aqui, ó, menos 4 com mais 4, isso daqui cancela, porque dá 0x. Então, aqui, ó, 6y com mais 2y, mais 8y.
2z com mais 1z, mais 3z igual a 1. Então, essa daqui é a nossa nova terceira equação. Percebe só que agora o nosso sistema ele está com a cara, com a aparência que a gente queria nesse nosso primeiro passo. Então, agora a gente vai pegar esse nosso sistema que já está começando a ser escalonado e vamos aplicar o segundo passo. Nesse segundo passo, a gente vai precisar eliminar o y na terceira equação apenas. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter essa aparência aqui, ó, que o coeficiente vezes a variável z vai ser igual a um termo independente. Então, para isso, a gente vai precisar estar transformando apenas a terceira equação. Então, a gente vai novamente aqui, ó, olhar para os coeficientes. E agora, nesse caso, a gente vai olhar para o coeficiente do y, que essa é a variável que a gente está querendo eliminar. Então, aqui ó, a gente tem menos 2 e o 8. Se aqui fosse menos 8, a gente conseguiria cancelar, porque daria 0y. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar essa segunda equação e multiplicar por 4. Porque, olha só, 4 vezes menos 2y menos 8y. Que aí vai aparecer o que a gente queria para poder cancelar aqui com a terceira equação. Então, 4 vezes z mais 4z e menos 9 vezes 4 menos 36. E agora a gente vai somar com a nossa primeira equação. Então, aqui, ó, isso aqui vai cancelar o 8 negativo com 8 positivo e a gente vai ter 0y mais 4z mais 3z mais 7z e menos 36 mais 1 menos 35. Então, isso daqui vai ser a nossa nova terceira equação. Que agora, ó, presta atenção que ela já está exatamente no formato que a gente queria. E aí, como ela chegou nesse formato, a gente vai para o nosso terceiro passo, que é determinar esse valor de z. Então, a gente quer chegar no resultado z igual a alguma coisa. E aí, para isso, a gente vai resolver essa terceira equação. Então, vamos pegar a terceira equação aqui, ó, 7z igual a menos 35. Então, nesse caso, a gente vai ter que z vai ser igual a menos 35 sobre 7. Então, nesse caso, z é igual a menos 5. Chegamos no resultado que a gente queria com esse terceiro passo. E aí, agora, a gente vai passar para o quarto passo, letra A, que é substituir esse valor de z que a gente encontrou, que é menos 5, para a gente conseguir determinar o valor de y. E para isso, a gente vai precisar substituir o z igual a menos 5 na segunda equação. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 2y menos 5, que a gente sabe que é o valor de z, igual a menos 9. Então, a gente vai ter menos 2y igual a menos 9 mais 5, menos 2y igual a menos 4. O y vai ser igual, então, a menos 4 dividido por menos 2. Então, nesse caso, o y é igual a 2. Encontramos o valor de y como a gente queria nesse passo 4, letra A. Então, agora a gente vai passar para o 4, letra B, que é substituir esse valor de y que nós encontramos e o valor de z, agora para a gente determinar o valor de x. Então, para isso, a gente vai substituir esses valores lá na nossa primeira equação. Então, a gente vai ter 2x menos 3 vezes 2, que é o valor de y, menos o menos 5, que é o valor de z. Muito atenção nesse sinal de menos, porque a gente tem o menos aqui. E o z, ele também é um valor negativo, então a gente precisa repetir esse menos, igual a zero. Então, a gente vai ter que 2x menos 6 mais 5 vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter que 2x menos 1 é igual a zero. Então, a gente vai ter que o 2x vai ser igual a 1 positivo. E o x, nesse caso, então, ele vai ser igual a 1 meio. Então, a gente encontrou que a resposta desse sistema, as soluções dele, são o x igual a 1 meio, o y igual a 2 e o z
igual a menos 5. E agora eu convido vocês, né, para vocês tentarem descobrir o que isso significa, o que que esse x, esse y, esse z significam. Peguem esses valores e substituam lá naquele nosso sistema inicial. Porque quando vocês substituírem esses valores de x, de y, de z, vocês vão encontrar exatamente esse valor aqui, ó, do termo independente. Então, vocês vão encontrar igualdades. E essa parte é muito interessante, mas eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar mais extenso do que já está. Tá bom, galera? Tchau, tchau!